Boa tarde a todos. Eu tenho um contato com o pessoal aí da Zeólita, já tem mais ou menos um ano, né? E eu sou bióloga e tenho um laboratório onde a gente realiza ensaios ecotoxicológicos. E eu vou mostrar um estudo de caso sobre como que a zeólita me ajudou a reduzir a toxicidade de um cliente, né, que era um esgoto doméstico. Só que para eu falar desse resultado, antes a gente tem que passar um pouquinho da teoria sobre toxicidade, que infelizmente ainda é um tema pouco divulgado, pouco conhecido, né? Então é isso que eu vou fazer hoje, né, nesse tempinho que a gente tem juntos, tentar dar uma pincelada aí no conceito do ecotox, para a gente conseguir, no final, entender como é que eu apliquei a zeólita no meu caso lá. Aí, é isso aqui, né? Só para a gente conhecer um pouquinho, a Aqua está localizada em Santos. E a gente desenvolve lá trabalhos que envolvem desde dos efluentes setoriais, passando pelo tratamento biológico até quando ele é lançado no rio. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, tem um arraste de sólidos no meu decantador secundário. Tem várias coisas que podem estar causando esse arraste. Geralmente, isso está muito relacionado com a formação dos flocos biológicos, certo? O que pode prejudicar o floco biológico? Por exemplo, o excesso de bactéria filamentosa, a vazão, a idade do lodo. Então, existem vários aspectos. E um dos aspectos que causam toxicidade, que causam a má formação do floco biológico e, como consequência, pode gerar o arraste de sólidos, é justamente a presença de compostos tóxicos. Então, a gente realizando em cada setor da fábrica um ensaio de toxicidade, a gente consegue identificar, por exemplo, qual é o setor que mais impacta, né? Eu frequento muito um congresso que tem lá no Canadá, só dessa área de toxicidade. E uma coisa eu tenho reparado ao longo dos anos que eu tenho ido frequentar esse congresso é que as indústrias que participam cada vez mais falam que não tem, que tá retirando o tratamento secundário. Por quê? Eles conseguem remover tão bem os compostos a nível industrial mesmo, a nível de setor, que muitas vezes dispensa o tratamento secundário. Tomara que não aconteça isso aqui tão cedo no Brasil, né? Não estou brincando. Mas é que a preocupação lá fora com essa questão da toxicidade, ela é tão levada tão a sério, né? Que imagina você até mesmo remover um tratamento secundário. Bom, quando esse efluente, então, ele é lançado aqui no reator biológico, a gente identifica os principais micro-organismos, as bactérias filamentosas, os protozoários, e a gente dá dicas para a operação, se precisa dosar mais nutrientes, se a idade do lodo está correta, né? Entre outras ações operacionais. A gente também dá treinamento, tanto treinamento teórico quanto prático. Então, a gente também ensina como é que o operador pode fazer essa análise e também utilizar isso no dia a dia dele, durante a operação do sistema. E depois, quando esse efluente ele é lançado, embora a gente tenha que cumprir uma legislação, né? Por exemplo, o CONAMA 430, ele é bem claro. Você tem o artigo 16, que tem todos aqueles parâmetros físico-químicos para monitorar, e às vezes dá tudo dentro, mas você também tem o artigo 18, que fala que tem que medir a toxicidade desse efluente, aguda e crônica. Então, a gente realiza esses ensaios de rotina para cumprimento do CONAMA. E caso você veja que esse efluente tratado apresenta uma toxicidade alta, a gente tem que descobrir o que causa essa toxicidade. Então, a gente também utiliza esse serviço. E, além disso, aqui no Rio também a gente ainda pode fazer todos os estudos de biomonitoramento, utilizando fitoplâncton, zooplâncton, lembra disso? A Aqua hoje trabalha principalmente para as grandes indústrias de celulose,
eu acho que é um setor que é muito exigido aí pelos órgãos ambientais, né? Então, todas as grandes indústrias de celulose hoje fazem trabalhos conosco, mas a gente atende qualquer tipo de indústria, e também a parte de tratamento de esgoto doméstico, né? Então, como eu havia falado, o nosso diferencial é justamente a análise microbiológica, onde a gente identifica os principais micro-organismos, né, os protozoários. Aqui no do Pacheco não funciona. Onde a gente identifica os principais protozoários, mas principalmente a gente observa a formação do floco biológico. Se aquele floco ele permite um IVL compatível com o tamanho do decantador secundário. Se, por exemplo, o problema que a gente detecta é excesso de bactéria filamentosa, a gente identifica o porquê que aquela filamentosa está ali e aí pesquisa as causas e, obviamente, há uma solução direcionada, né? Os ensaios de toxicidade, a gente realiza os principais de água doce e também marinho, né? Então, a gente faz teste com alga, com a famosa Daphnia e Seriodafnia, que são os mais comuns, né? E a Lela, que é um anfípoda utilizado para ensaio de sedimento, muito usado em projetos de dragagem, né? E o Dânio Hério, também famoso paulistinha, que é um peixe também de água doce. E também utilizamos os principais organismos marinhos, né? Escloletonema, o Litequinus e o Equinometra, que são ouriços do mar. E a Tiburonella também é um anfípoda utilizado para testes com sedimento. Para que faz o ensaio de toxicidade, né? Geralmente para cumprimento das normas. Então, a gente tem o CONAMA hoje que solicita no artigo 18, né? Mas nós temos, cada estado também tem sua legislação que geralmente é mais apertada do que o CONAMA. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a SMA 03, e eu vou até dar uma definida nessa legislação, porque aqui em São Paulo várias empresas têm tido dificuldades aí para atender essa legislação, justamente em função, às vezes, de nem saber, né, o como fazer para reduzir a toxicidade. Uma coisa que é importante em comum em todas essas legislações, que o laboratório que faz as análises também tem que ter acreditação. Então, a Aqua ela é acreditada, né, na ISO 17025. Outra coisa que o órgão ambiental diz, principalmente aqui em São Paulo, se você lança o seu efluente, por exemplo, num ambiente marinho ou estuarino, né, você não precisa seguir aquelas regrinhas de água doce, né? Então, você pode fazer o estudo de dispersão física. O que é? Você vai avaliar até onde vai a influência do seu efluente no seu corpo receptor, né? Então, a gente trabalha com dois softwares, né? O MOID, que é mais utilizado para ambientes estuarinos e marinhos, e o qual FMG, que é do von Sperling, né? E é um modelo também para a gente definir zona de mistura, pluma, até onde vai a influência do seu efluente, né? Isso aí é, hoje, pelo menos aqui no estado de São Paulo, muito utilizado pelo órgão ambiental. E os biomonitoramentos. Então, a gente identifica o fitoplâncton, que são aquelas alguinhas que vivem na superfície da água, o zooplâncton, que já são os animaizinhos, né? E o bentos, que são aqueles organismos que vivem no fundo dos lagos, dos rios, e como eles não conseguem se movimentar, né, fugir da poluição, então são organismos muito bons indicadores de poluição. E também a ictiofauna, que é o monitoramento dos peixes. Vida chata de biólogo, ter que ficar lá pescando no Rio Paraíba do Sul, né, para a gente identificar e comparar, né, a comunidade que existe antes do lançamento de um efluente e depois, para saber também se tem impacto direto do efluente. E esse teste aqui é bem interessante, não tem legislação, mas é muito utilizado fora do Brasil, é o ensaio de bioacumulação. Então, a gente vai numa área bem limpinha, coleta os moluscos bivalves, ou pode ser com peixe também. É que o peixe ele se locomove muito.
e o molusco ele fica paradinho. Esses organismos, eles acumulam todos os contaminantes que tem na água. E depois de um tempo ele depura, ele se limpa. Então, se você expõe uma certa quantidade desses organismos em pontos estratégicos no seu corpo receptor, por exemplo, a montante do lançamento, bem no emissário e a jusante, ele vai fazer o quê? Tudo que tem na água durante 24 horas por dia, durante 30 dias, ele vai acumular. Então, se você fizer uma análise depois na carninha dele, né, deixa lá 30 dias depurando. Depois tira, né, a carninha e faz a análise do que você quiser, metais, orgânicos, desde que não seja volátil, ele acumula. Você vai saber se aquela contaminação, se aquele poluente está vindo realmente do seu efluente ou se já estava vindo antes. Então, é uma forma de você até comprovar, principalmente em rios que tem várias indústrias lançando, né, ao mesmo tempo, ou no mar também, tá? Dá para fazer com moluscos de água doce ou marinho. Então, agora que vocês já conheceram um pouquinho da nossa história, eu vou entrar mais agora na parte conceitual do Ecotox, que eu sei que é um tema bem, para algumas pessoas aqui, é bem novo, né? Então, vamos primeiro conhecer a parte conceitual. Ecotox é uma coisa já bem antiga, tá? Desde a antiguidade, as respostas dos organismos vivos a diferentes tipos de estresse têm sido utilizados. Eu mesmo, quando era bem pequenininha, não tinha nada para fazer, né? As criancinhas tudo me chamando para brincar lá na rua, e eu ficava horas observando as formigas e tentando matá-las de diferentes maneiras. O que era isso? Teste de toxicidade com organismos terrestres. Entre outros bichinhos, a formiga foi só um deles, né? Tem registro de que Aristóteles, antes de Cristo, submeteu peixes de água doce à água do mar, já para estudar as suas reações. Ou seja, nessa época ele já conseguia ter noção de choque osmótico, né? Ou seja, aquele organismo era típico daquele ambiente. Pessoas más, né? O primeiro teste de toxicidade que a gente tem notícias, né, que tem registro, é de 1816 com insetos aquáticos. É inclusive até um teste que a CETESB está voltando, está implementando para voltar a utilizar, que é um teste bem... é o quironomídeo. Você pode usar a larvinha do inseto, né, que ele vive no sedimento. Então é muito legal para você avaliar qualidade de sedimento de água doce, né, em hidrovias, nessas obras que tem que ser feita alguma dragagem. E o que é o conceito, né? Então, a ecotoxicologia é a ciência que estuda o efeito da substância, seja ela sintética, né, ou natural, sobre um organismo vivo ou até uma comunidade e até todo um ecossistema. E esse efeito ele pode ser um efeito ameno, que seria um efeito de longo prazo, por exemplo, um teste crônico, ou ele pode ser um efeito agudo, de curto prazo, e que traz, muitas vezes, danos irreversíveis, como, por exemplo, a morte, né? Ou a imobilidade, enfim. Então, quando a gente fala de teste de toxicidade, a gente vai avaliar 3 níveis aqui. A minha substância, as minhas condições ambientais, afetam o meu organismo a nível de sobrevivência, de crescimento ou de reprodução. Né? Então, é isso que eu falei. É um nível agudo que vai causar a morte do meu organismo, ou ele vai afetar, de repente, o crescimento e a reprodução, que são níveis mais crônicos. Às vezes vai, às vezes não vai, né? Então, quando eu tenho um poluente, ele pode afetar, começar a afetar o meu organismo desde lá das células dele, aí afetar a parte fisiológica, o organismo como um todo. E se vários organismos de uma comunidade começarem a ser afetados, então a gente vai ter uma queda aí na população, na comunidade, e todo um ecossistema pode ser alterado. Por isso, o ensaio de toxicidade hoje, ele é feito em nível de organismo. Então, eu pego um peixe, por exemplo, e testo o efeito dele sobre num ambiente aquático, né? Alguma substância que tem ali para avaliar se ele vai morrer ou não. Mas já existem
hoje ensaios mais avançados que você simplesmente consegue retirar uma amostrinha de sangue ou de hemolinfa do organismo e avaliar as células do sangue dele. Avaliar se aquela célula está sendo ou não prejudicada de alguma forma. É como se fosse um exame para saber se tem câncer, enfim, né? Uma contagem celular. Mas, por enquanto, a gente, aqui no Brasil, ainda está muito nesse nível de organismo. E, respondendo até a sua pergunta do almoço, né? Isso é uma pergunta muito comum. Imagina você, dentro de um efluente, quantas coisas, quantas substâncias diferentes tem. E nem sempre o CONAMA, nem sempre as legislações, né, tanto federais quanto as estaduais, contempla tudo que tem de possibilidade de ter no efluente. Por isso que é muito comum você ouvir o pessoal, eu atendi perfeitamente o artigo 16, não tem nenhum parâmetro fora, minha DBO está linda, não tem arraste no meu lodo, mas deu tóxico. Porque tem alguma outra substância que você não mediu que está afetando o organismo. Então, quando a gente faz o ensaio de toxicidade, é para você avaliar o efeito somatório de todas as substâncias, mesmo as que não foram medidas na análise química, avaliar o efeito disso sobre um organismo vivo. E é um ensaio justamente pensando em você manter a qualidade do corpo d'água. Então, existe uma preocupação muito grande com o consumo humano, né? Então, não pode fazer mal a nível humano. Mas e os organismos que vivem no nosso corpo receptor? Né? É acumulativo. Então, o peixinho que se alimenta de um microcrustáceo, que por sua vez se alimenta de uma alga. Se a alga tiver em baixa quantidade em função de alguma poluição, os microcrustáceos não vão se alimentar, vai diminuir e vai impactar quem? Peixe. E a gente se alimenta disso aí. Então, a gente tem que respeitar essa cadeia alimentar. E uma das formas de você trabalhar preventivamente é justamente realizando esses ensaios ecotoxicológicos. Se eu estiver falando muito baixo ou muito rápido, vocês podem gritar aí, tá? Então, o objetivo da análise de toxicidade é o organismo. Eu vou avaliar o efeito deletério causado por uma substância química ou uma mistura de substâncias, levando em consideração o tempo de exposição e a concentração daquela substância. É igual o remédio, né? Ou o veneno. Se tomar, de repente, em baixas concentrações, não faz mal nenhum, mas se tiver uma concentração X lá, vai afetar. E esse efeito deletério ele pode ser a nível agudo ou nível crônico. Aí, a primeira coisa, quando você fala assim, vou fazer um ensaio de toxicidade, a primeira coisa que a gente faz, vou pegar lá aquele efluente tratado, por exemplo, né? E vou fazer diferentes diluições com ele. Então, aqui eu tenho o efluente 100%, aí eu vou diluir a 50%, a 25%, 12,5% e 6,25%. Isso aqui é um exemplo só, tá? E eu tenho que ter um controle, porque vai que eu estou diluindo com uma água que está contaminada também, né? Então, tem que ter esse controle. Eu tenho que ter um controle positivo e um negativo. O controle positivo é uma água limpa, que necessariamente a água limpa para esses tipos de organismos é um termo bem relativo, né? Porque, às vezes, se você pega água mineral e coloca lá, não dá certo, porque falta algum íon, algum mineral para ele. Então, a água boa é aquela que você expõe. Geralmente, eu coleto em lago, porque fica aquele resto de folha caída, sabe? Aquela matéria orgânica, natural, e eles adoram. E aí eu coloco nessa água e ele se reproduz no laboratório mesmo. Reproduz com pouca morte, ótimo. É uma água que eu vou usar como meu controle. E o controle negativo é o seguinte: todo ensaio tem que ter uma carta controle, né? Eu tenho que avaliar o meu padrão. No caso de ensaio de toxicidade, isso é um pouquinho mais complicado, né? O que eu faço? Eu uso uma substância referência, por exemplo, para organismos de água doce, a gente pode usar o cloreto de sódio. E todo mês eu exponho os meus organismos naquela amostra, né, com cloreto.
E aí ele tem que morrer mais ou menos numa faixa de concentração. Se aquele organismo começou a morrer muito acima da faixa normalmente utilizada, é porque ele está muito resistente. Se começar a morrer muito abaixo, é porque ele está muito sensível. E aí isso vai influenciar, obviamente, no meu ensaio. Tá? Então, todo teste tem que ter um controle positivo e negativo. O que é o efeito agudo? Efeito agudo é aquele, por exemplo, usar um exemplo com peixe. Um peixe lá no laboratório, ele vive desde quando a gente coloca lá macho e fêmea, aí reproduz, vira os ovinhos e eclode, tudo, em torno de 4 ou 5 meses. O organismo que a gente usa lá no laboratório. Se eu pego o peixe já jovenzinho, com, por exemplo, 1 centímetro de tamanho, e eu vou avaliar 4 dias da vida dele, exposto ao meu efluente, eu estou avaliando um período muito curto do ciclo de vida dele, não é? Então, nesse meio tempo, não dá para ele reproduzir, não dá para ele crescer, só dá para ele morrer. Então, eu vou ver o efeito agudo, porque eu estou avaliando um período muito curto do ciclo de vida dele. Geralmente, ou a gente avalia imobilidade ou a morte, tá? Já o efeito crônico, eu vou avaliar um período mais longo do ciclo de vida dele. Veja bem, a Seriodafne. Alguém já viu uma Seriodafne aí? Já viu? Seriodafne é o bicho mais esperto que eu conheço. Só tem fêmea. Chega em casa, não tem cueca no chão. Pendurar no banheiro, não. A pia está toda limpa. Não tem garfo, tudo espalhado. Uma beleza, só tem fêmea. Essas fêmeas todas juntas, elas conseguem fazer partenogênese. Então, nem para ter filho precisa do cara. Olha que coisa, hein? E aí, uma Seriodafne muito esperta, saudável, com 7 dias ela se torna, com 2 dias ela é adulta, com 3 dias ela já está em idade reprodutiva e já começa a colocar filhote. No 7º dia, se ela estiver saudável, ela põe no mínimo 15 filhotes. Então, se em 7 dias a Seriodafne não conseguiu colocar um número mínimo lá de filhotes, alguma coisa está afetando a reprodução dela. Geralmente, quando isso acontece, o que a gente acha na cultura? Macho. É verdade, o que eu posso fazer? Chego lá, vou lá olhar, um macho, estragando tudo lá, o trem. Mas, olha, gente, estou falando toda a verdade, entendeu? Então, vamos conhecer quem são esses organismos utilizados, né, nos ensaios. Nós temos... Isso aqui são testes padronizados pela ABNT, tá? São os principais. A gente utiliza muito a alga, a Pseudo-Kirschnelliella subcapitata. É um teste utilizado para água doce, um teste crônico, onde a gente avalia o crescimento. Então, no início, a gente coloca 2 celulinhas dessa e dilui a amostra, põe 2 celulinhas em cada frasquinho e em 4 dias espera-se que tenha crescido pelo menos 32 vezes o número de células. Se não cresceu, efeito tóxico crônico. Mesma coisa para esqueletonema, só que essa daqui é uma alga usada para ambiente marinho. A Daphne, gente. É esse ser inteligente que eu estava falando. Então, a Daphne é um microcrustáceozinho, super fácil de cultivar lá no laboratório. Ela só produz células iguais, então por isso que ela faz partenogênese, ela não é igual às outras espécies que tem macho e fêmea. Todas as células são iguais. Quando tem alguma coisa estragando o ambiente, por exemplo, um efeito tóxico, né, uma substância tóxica, ou até, às vezes, cheiros fortes, aí essas células começam a se diferenciar e formam macho. Mas, no geral, são fêmeas, né? E aí elas vão acumulando esses filhotinhos dentro dessa carapaça. E, na verdade, toda vez que ela troca a carapaça, os filhotinhos vão nascendo. E é isso que eu falei. Com 2 dias ela já é adulta, no 3º dia já reproduz, e ela vive em cerca de 30 dias. Aí morre.
Nem tudo é perfeito, né? Só vive 30 dias. Coitada. Exatamente. Depois você não consegue para mim uma aguinha? E aí, agora vem a maldade da coisa. A gente não utiliza as mães nos ensaios, tá? A gente utiliza os filhotes. Quando eles estão com 6 horas de vida até 24, que é uma fase mais sensível, aí a gente utiliza para fazer os ensaios. Tadinha, né? Vocês não estão aqui perto, mas vocês estão ouvindo. Tem uma dança do acasalamento. Aliás, quando as minhas Dáfinas começam a dar problema, eu canto para elas. Juro para você, eu ponho uma musiquinha lá. Elas gostam muito de música clássica. É verdade. Ó, que tanto. Então, todos os dias, lá no laboratório, nasce milhares de filhotes. E aí a gente utiliza isso nos ensaios. A Seriodafnia é muito parecida com a Dáfnia. Ela só tem um biquinho aqui mais compridinho. E ela dura menos, ela dura 21 dias. Então, a Dáfnia é muito utilizada em ensaios agudos. E a Sério em ensaios crônicos. É que aqui não está dando para ver muita diferença de tamanho por causa da foto, mas a gente enxerga elas a olho nu, geralmente contra a luz, né? E a Seriodafnia é bem menor do que a Dáfnia. Os peixes, os mais utilizados são o Dânio rério, conhecido como paulistinha, e o Pimefalis promelas. Só que aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, a gente usa mais o Dânio, no Rio também, né? Na verdade, o Pimefalis é mais utilizado no Rio Grande do Sul e no Paraná. E você também pode fazer o ensaio com bactérias. Não sei se vocês já ouviram falar no teste do microtox. Utiliza uma bactéria chamada Vibrio fischeri. A gente compra essa bactéria liofilizada, mesmo esquema, né? Dilui as amostras, coloca lá uma determinada quantidade da bactéria, e aí a gente faz uma leitura num equipamento chamado microtox. E aí essa bactéria ela é luminescente, então a gente vai medir quanto de luz ela está emitindo. Se ela está emitindo menos luz que o controle, então está tóxico ou não. Essas bactérias elas são marinhas, então é mais utilizado também para ambientes marinhos. Apesar de que você pode utilizar em água doce também, só que aí tem que salinizar a amostra. Vocês já ouviram falar também no teste de respirometria? O teste de respirometria é muito legal também, porque você pode fazer utilizando as próprias bactérias do seu reator biológico. Então, sei lá, o cara lá da Ashland fala para você, ó, eu quero testar meu produto aqui para limpar a máquina, meu biocida. Opa, será que esse seu biocida não vai chegar lá na minha estação e vai detonar meus organismos, que eu demoro meses para deixar bem? Então, você vai fazer a mesma coisa, o mesmo princípio. Pegar o produto, diluir em diferentes concentrações, colocar a mesma quantidade de lodo do reator biológico, satura essa mistura aí de oxigênio até chegar em 8, 7 miligramas por litro. E depois você vai medir o consumo de oxigênio a cada 30 segundos. Se esse consumo de oxigênio é rápido, significa que as bactérias estão ativas, estão bem. Se esse consumo é lento, significa que elas foram afetadas, foram inibidas. Lógico que tem um fator aí, um cálculo que é feito, mas a ideia é mais ou menos essa e é bem legal assim, de ser utilizado no dia a dia. Os organismos marinhos, os mais utilizados são o ouriço do mar e o misidáceo. O ouriço, ele é um teste também muito interessante, vou falar, porque eu não aguento, ele é lindo. A gente vai lá na praia do Guarujá, aí pega os ouriços. O ouriço, não tem como você saber se ele é macho ou fêmea, né? Vem tudo igual. Aí, no laboratório, a gente dá um choquinho elétrico neles. E eles ficam ouriçados, né? E aí a fêmea libera os óvulos, que é uma substância alaranjada, e os machos esperma, que é uma substância esbranquiçada. O que a gente faz? Com uma pipetinha, pega o esperma, separa num bekerzinho, e os óvulos a gente joga dentro de um becker, né? Deixa saindo os óvulos, coloca ela de barriguinha para baixo e os óvulos vão caindo na água. A água super mega Thunder Power
plus limpa. Senão dá tudo errado. E aí, depois a gente mistura uma certa quantidade de espermatozoide com o óvulo na água, vai lá no microscópio e observa. Se o ovinho formou bonito, então, né, se fecundou legal, a gente já pode usar no teste. Então, eu pego os ovos, coloco nas minhas amostras diluídas, e aí espero 24 horas. Em 24 horas, o ouriço sai do ovo e forma uma larva, que é essa larva que vai dar origem àquele corpício lindo do ouriço. Então, esse processo inteiro dura 24 horas. E a gente vê se aquela amostra causou algum efeito mutagênico, né? Algum efeito deixou a larvinha esquisitinha ou bonitinha. Bem legal esse teste. E é rapidinho. Alguém aqui quer ser biólogo já? Alguém quer mudar de time? Só tem uma coisa, ganha dinheiro não, tá? Tudo caridade. Então, a toxicidade dos efluentes pode não ser detectada por todos os organismos. Isso é uma outra coisa legal. Exemplo. Eu e meu amigo, esqueci seu nome, porque eu sou assim, né? Alexandre. A gente vai sair hoje à noite e vai tomar uns chopps. Aí, Alexandre tomou toma 2 copinhos de chopp, cara. Morreu um homem. Por quê? Por quê? Ele é sensível a alguma coisa que tem naquela bebida, né? Por outro lado, se ele me chama para tomar uísque, por exemplo, aí eu não entro não, filho. Aí eu detono, caio mesmo, com o cheiro só. Não precisa nem tomar. Por quê? Porque eu sou sensível a esse tipo de bebida, entendeu? Por isso, quando a gente vai beber, tem que beber várias coisas. Não, mentira. Quando a gente vai fazer um ensaio, a gente tem que testar diferentes organismos. Por quê? Por exemplo, o peixe. Ele é um organismo que é muito resistente. Porém, ele é muito sensível à amônia. Muito mais, por exemplo, do que a Daphnia cereodaphnia. Concentrações muito baixas, 0,08 miligramas por litro de amônia livre já é tóxico para o peixe. Né? Qual? Então, na legislação, é exigido para fazer Daphnia e cereodaphnia. Agora, assim, não é legislação, você quer monitorar por sua conta. O ideal é você começar com a Daphnia, porque é um teste rápido, dura 48 horas, e ela é muito sensível a uma gama enorme de substâncias. Entendeu? Então, tem várias coisas no seu efluente que pode causar toxicidade. Às vezes, se você fizer só o teste com Dani, você não vai perceber. Mas se você fizer com outro, vai. Efluentes de indústria farmacêutica. O ideal, por exemplo, é você medir com alga. Porque a alguinha ela é muito sensível aos fármacos em geral. Mais do que a Daphnia. Então, por aí vai. Então, é isso que eu estou falando. Você tem que medir pelo menos um produtor e um consumidor primário, ou um consumidor primário e um secundário, ou um secundário e um decompositor. Né? Na nossa legislação aqui de São Paulo, fala que você tem que medir com Daphnia e cereodaphnia. E se você tiver muita toxicidade, se você não tiver toxicidade para Daphnia e cereodaphnia, eu aconselho a fazer com outros organismos também. Então, vamos fazer um exemplo aqui de um teste agudo. Muita gente me pergunta, o que você faz? Eu falo, eu mato peixe. Muitos por dia. Então, aqui é um exemplo, tá? Eu vou fazer um controle, né? Então, é minha água limpíssima, com 10 peixinhos dentro, e diferentes diluições do meu efluente, 6,25, 12,5 até 100% do efluente, tá? Então, aqui é a minha porcentagem de solução tóxica. Depois de 96 horas, então eu deixei todo mundo aqui igual, tá? Mesma quantidade de peixe, mesma quantidade de comida, aeração, o pH, tá tudo igual. Eu estou avaliando realmente só o efeito do efluente. Aí, depois de 96 horas, fui lá ver, né? No controle, não morreu ninguém. No 6,25 também não. 12,5 não.
Também não. Aí chegou aqui no 50, dos 10 peixinhos que eu coloquei expostos, 5 morreram, ou seja, 50% deles morreu. E no 100% morreu todo mundo. Vai. 100%. A minha pergunta é, qual é a concentração, qual foi dessas concentrações aqui, a que matou 50% dos meus organismos? 50. Se tivesse sido assim, morreu 5 aqui no 25. Então, o CE50 é 25%. O que é pior, 25 ou 50? 25. Ou seja, quanto menor o valor do meu resultado de toxicidade, pior é a toxicidade. Né? Porque aqui eu só tenho 25% de efluente e ele matou 50% dos organismos. E mesmo que não morra, eu tenho que matar. Tá? Porque depois eu tenho que medir tamanho, peso. Eu não vou para o céu. Tá? Então, o teste crônico ele funciona da mesma maneira. Então, eu tenho o meu controle, as diluições, aqui 100% de efluente e as amostras diluídas. E eu vou pegar uma Seriodafnia, lembra, ser mais inteligente do planeta. Vou colocar dentro do meu potinho, cada potinho desses vai ter uma Seriodafnia. Lógico que não é tão simples assim, né, gente? Tem 10 réplicas, cada concentração, né? Ou seja, são 60 organismos que a gente tem que observar. E aí, a cada 2 dias, eu troco a solução teste e quantos organismos nasceram de cada organismozinho desse. Então, vamos lá. No meu controle, nasceram 15 no final de 7 dias. Aí, aqui no 6,25 também. No 12,5 nasceu um pouquinho menos, mas está bem parecido, né? Aí, chegou no 50%, só nasceu 2. E no 100% não nasceu nenhum. Aí, o meu resultado é seno e céu. O seno é a maior concentração de efeito não observado. Então, por exemplo, aqui não tem efeito observado, nem aqui, comparado com o controle. Então, das 3 concentrações, qual que é a maior que eu não vejo o efeito observado? 25. E o céu é a menor concentração de efeito observado. Então, eu vi efeito nessas duas, né? A menor foi 50. Então, o seno é 25. Ops. E o céu é 50. Difícil? Vocês devem estar pensando que eu sou meio louco, mas não foi eu que criei isso, não, hein? Tá lá na legislação. A gente tem que saber isso aqui, que lá na frente eu vou falar bem assim para vocês. Lá no meu resultado, deu um seno menor que 25. Eu falo, hã? Agora já sabe, né? Até aqui tudo bem? Todo mundo feliz? Tá, como é que a gente expressa, então, os resultados? Geralmente, CE50, para efeito agudo, né? Concentração que causa efeito 50%. Ou concentração letal, mesma coisa, né? Seno e céu para efeito crônico. O CI25 é muito utilizado, é um teste de interpolação linear, onde a gente avalia a inibição de 25% dos organismos, mas aqui no Brasil a gente usa mesmo seno e céu. Se eu faço uma análise do meu rio, não faz sentido diluir a água do rio, certo? Então eu só vou fazer 100% da amostra. E aí meu resultado vai ser presente ou ausente, né? Tóxico ou não tóxico. E às vezes eu coloco lá um teste, submeto o meu organismo para fazer um teste crônico, só que ele morre nas primeiras 24 horas. Então é um efeito agudo num teste crônico. Esses são os mais comuns, tá? Fator de toxicidade, que aí você pega ou unidade tóxica, você pega o 100 e divide pelo resultado do seno ou do CE50, só para ficar mais fácil, para o resultado ficar assim, quanto maior o valor, mais tóxico é. Só por isso. Bom, os tratamentos de efluentes convencionais são eficientes para a redução da toxicidade
de substâncias isoladas, porém não atuam no efeito conjunto desses contaminantes. O que eu quero dizer com isso? Às vezes existem efeitos sinergéticos, né? Eu tenho lá uma substância que não faz mal para ninguém e outra também que não faz mal, mas quando as duas se juntam, causam uma substância tóxica. Outra coisa que a gente estava falando no almoço também. E os tais poluentes emergentes? Aquele que era pobre e ficou rico, sabe? Não, não é esse. Os emergentes são o quê? São novas substâncias que antes não eram produzidas, não eram, né, não se tinha preocupação. Antigamente a preocupação era o quê? DBO. Né? DBO, amônia. E agora não, agora a gente tem que se preocupar com hormônios, os fármacos. Você falou lá no almoço também? Os disruptores endócrinos de uma forma geral. Enfim, imagina, a indústria cosmética. O tempo todo está produzindo coisa nova, tem produto. A mulherada, gente, faz xixi, lança esse xixi cheio de hormônio lá pro efluente. Se for lá em Santos, Jesus toma conta, que não trata não, né? Aquilo lá. Aquele tratamento da Sabesp lá é só físico-químico. Você acha que vai remover esses compostos? Não retém, né? Aí tem outra teoria, mas essa eu conto depois. Outra teoria. O André já sabe, minha teoria. Então, será que esses nossos tratamentos convencionais, eles estão preparados para remover essas novas substâncias que são lançadas o tempo todo aí nos nossos esgotos domésticos ou também nos industriais, né? E aí, para a gente avaliar isso, a gente tem que justamente usar um teste que consegue pegar o efeito de todos os compostos. Por exemplo, existe um autor que é muito comum na nossa área de ecotox. Ele descreve que o carvão ativado, utilizado para tratar poluentes, satura primeiramente com DQO do que atuando para a redução da toxicidade no meio. Então, dependendo do que tem lá de orgânico, ele já satura primeiro com a DQO e, mesmo assim, deixa o efluente tratado com toxicidade. Aí eu trouxe aqui para vocês verem o artigo 18 do nosso decreto aqui de São Paulo, 8468, que tem aqui uma lista com o limite, né, o valor de lançamento de cada substância. Eu acho que eu não sinalizei, né? Deixa eu ver. Não. Exemplo. O bário, tal. Ó, o cloreto. O limite de lançamento é 1. Só que... Não, esse aqui não é bom, não. Eu tinha marcado esse trem, esqueci de colocar aqui de novo. Porque eu tinha colocado... É um monte aqui. Agora vou ter que ver. Ó, esse daqui é um bom exemplo. É o cobre, né? Muito obrigada. 0,1 é o limite, só que 0,009 já causa toxicidade. 0,009. Ai, gente, eu tô... É? Ó, 0,1. Tá certo, muito obrigada. Mas, de qualquer forma, é isso que eu quero dizer, né? Concentrações muito baixas podem ser tóxicas e no nosso limite de lançamento não pensa nisso, né? Porque quando essa legislação foi feita, em 76, não se pensava ainda nessa coisa de preservar o ambiente aquático, né? O máximo que a gente tinha de preocupação é o quanto que o ser humano pode, se tomar aquela água, né, pode atrapalhar, pode prejudicar. Aham. Esgoto doméstico tratado em nível secundário, ele tem um nível de toxicidade alto, Uhum. de maneira geral? Lógico que depende do tratamento. Eu vou mostrar um caso hoje, justamente de uma planta de esgoto doméstico, que tinha uma toxicidade relativamente alta. Antigamente, no CONAMA 357, não exigia tanto das concessionárias, né, sobre toxicidade. Agora,
existe um tópico separado. Tanto na nossa SMA tem um tópico separado para esgoto doméstico, quanto na nova resolução CONAMA. É menos restrito do que o industrial, porque no industrial tu pode ter uma gama de substâncias muito pior, né? Muito piores do que no doméstico. Mas tem. Tanto é que a própria Sabesp tem feito, né? Implantado ensaios de toxicidade na própria unidade de cada Sabesp. Tá bem comum isso agora. Sei lá, um outro exemplo aqui, ó, o zinco. Agora estou olhando certo, hein? O zinco, o limite de lançamento é 5. 0,5 já pode ser tóxico. Isso aqui é para peixe, tá? E olha que peixe é resistente. Esse resultado aqui é para peixe. Chumbo. Quase todos, na verdade, a maioria aqui. Exatamente. Os metais, muitos orgânicos também foram feitos sempre baseados nisso. A nível humano. Vai causar algum problema? Só que se a gente prejudica os nossos bichinhos lá no ambiente aquático, vamos ter um prejuízo aí depois. Então, devido à grande quantidade de substâncias que são lançadas no ambiente aquático, através principalmente das atividades industriais, imagina ter que estabelecer padrão de lançamento para todas as substâncias. Impossível, né? Imagina uma indústria de celulose. Eu peguei aqui só a lista de substâncias que são ou naturais da madeira ou que são geradas no processo, né, de celulose. E que vão para o efluente. Ó, esse ácido abiético, 1,1 já é tóxico para peixe. Esse outro ácido resínico clorado, 0,6. Então, são concentrações muito baixas, 0,3, 0,5. Imagina se a indústria de celulose tivesse que monitorar todas essas substâncias, além do que o CONAMA já pede. Então, fica até meio que inviável. Você tem que ter padrão, a maioria disso aqui é por cromatografia, né? Então, inviabiliza até os ensaios. Então, quando você faz um teste de toxicidade, você avalia, tá, tem alguma substância que eu estou vendo, que eu estou medindo ou não estou medindo, que está prejudicando meus peixinhos, minhas dafniazinhas, meus ouricinhos. É isso que importa. Até aqui tudo bem? Todo mundo sobreviveu? Então vamos falar um pouquinho de uma coisa chata, né, mais importante, que é a legislação. CONAMA 430. Artigo 18. Parece Bíblia, né? O efluente não deverá causar, né, ou possui potencial para causar toxicidade aos organismos aquáticos. E aí estabelece alguns critérios. Um dos critérios aqui que ele estabelece tem que ser medido 2 níveis tróficos diferentes, pelo menos, agudo e crônico. E é o órgão ambiental estadual que vai definir frequência de medição, se aquele resultado atende ou não atende, tá? Para quem não tem um órgão ambiental que tem uma legislação específica, você tem que fazer essa continha aqui, que é a concentração do efluente no corpo receptor. Então, para isso, você tem que ter os resultados de toxicidade aguda e crônica. Tá? O CSR é a vazão do efluente dividido pela vazão do efluente que está sendo lançado, né? Mais a vazão de referência do corpo receptor vezes 100. Que porcaria é essa de vazão referência? Alguém sabe disso aí? Ninguém arrisca? Aqui no estado de São Paulo, a própria CETESB fornece esse dado para a gente. Você fala assim, ó, CETESB, eu lanço meu efluente lá no Rio Sorocaba, passa as coordenadas geográficas para ele e ela vai te fornecer esse dado. Mas é a pior vazão dos últimos 10 anos. Então, é um valor bem criterioso mesmo, tá? É uma vazão bem baixinha. Isso para quem lança principalmente em rios, né, córregos. Se você lança em áreas marinhas ou estuarinas, aí você tem que fazer aquele estudo de dispersão física. É um cálculo matemático para descobrir aonde é a zona de mistura do efluente.
E aí fala o seguinte, se você está lançando seu efluente no rio classe 1 ou classe 2, você tem que fazer dois testes agudos e dois crônicos. Estes testes que eu coloquei aqui é só uma sugestão, porque na legislação não fala quais são os testes, tá? Só fala que tem que ser testes padronizados pela ABNT. Como a gente não tem muitos, então o teste agudo você tem que fazer, por exemplo, com uma dáfnia e o dânio, e o crônico com a pseudo, que é uma alguinha, e a seriodáfnia. O resultado da toxicidade aguda, dividido por 10, tem que ser menor ou igual ao valor desse cálculozinho que a gente colocou aqui. Entendeu? Isso se você lança em rios classe 1 e 2. Se você lança no rio classe 3, não precisa fazer teste crônico, só agudo. Por exemplo, dáfnia e dânio. E aí você vai, o resultado da toxicidade aguda dividido por 3 tem que ser menor ou igual ao CSR. E aqui eu esqueci de falar também, pode ser o valor do seno, né, tem que ser menor do que esse cálculo. A mesma coisa que vale para águas salinas e salobras, tá? E se você lança num rio classe 4, não tem restrição, porque o trem já está brabo, né? Um exemplo, uma indústria de celulose, que tem uma vazão média de efluente de 744 litros por segundo, e a vazão referência do corpo receptor dele é de 40 mil litros por segundo. Aí fez teste agudo, não deu tóxico, nem para dáfnia, nem para dânio, ou seja, maior que 100% não é tóxico, né? Mas deu toxicidade aguda, igual, tanto para alga quanto para seriodáfnia. Então, o que eu tenho que fazer? Usar, como eu não tive toxicidade aguda, se eu vier aqui nesse quadrinho de novo, é um rio classe 2, né? Então, o meu seno tem que ser menor ou igual ao cálculo do CSR. Aí fiz lá o cálculo, tem que ser menor que 12,5, certo? Quando eu joguei os valores aqui na equação, deu 1,83, que é bem menor que esse valor. Ou seja, naquele mês, pelo menos, aquele efluente não tinha potencial de ser tóxico para aquela área. Agora, um exemplo de uma outra indústria, que é farmacêutica, tá? Isso aqui é um exemplo que eu peguei lá no meu laboratório. Não significa que toda indústria farmacêutica faz isso, não. É mentira, tá? Só um exemplo. Ele fez toxicidade aguda e crônica. Deu tudo muito alto. Olha, 10% de efluente já causa toxicidade aguda. Mas o pior resultado foi para a seriodáfnia, né? 1,56. Então, o meu resultado do CSR tem que ser menor do que 1,56. Aí, se eu jogar lá na fórmula, deu 2,08. Então, é maior do que esse valor. Portanto, essa indústria, nessa ocasião, estava causando toxicidade. É mais ou menos por aí. Até aí, tudo bem? Essa coisa é chata, né, de legislação. Mas fazer o quê, né? Aí tem a nossa legislação aqui de São Paulo. Muito parecido, tá? Fala o seguinte, tem que calcular a diluição do efluente no corpo receptor. Mesmo cálculo. Vazão média do efluente dividido pela vazão do efluente e vazão do corpo receptor vezes 100. A diferença é que ela é um pouquinho mais restritiva com relação ao resultado. A CETESB tem um manual, não sei se vocês já leram, o manual, porque tem a resolução SMA 03, mas logo em seguida ela fez um manual para ajudar as pessoas a cumprirem a legislação, né? Então, a primeira coisa que a CETESB faz é, primeiro, selecionar as fontes de emissões de efluentes líquidos. Aí vai definir, vai fazer uma amostragem simples ou uma amostragem composta, né, que vai definir. Aí vai fazer os ensaios ecotoxicológicos para a gente conseguir jogar na formulinha do DER. E aí estabelece, né, ecotoxicidade permissível de que forma? Tem só para água doce, para quem lança no rio.
para quem lança, tem muita indústria aqui no estado de São Paulo que lança os efluentes dentro da rede da Sabesp, né? Então, tem que atender o 19A, né? O artigo 19A. E tem as empresas que lançam em ambientes marinhos ou estuarinos. Bom, se é o caso de uma empresa que lança, isso eu estou falando porque muita gente acha, eu cumpro o artigo 19A, eu não tenho nada a ver com toxicidade. Tem sim, ó, tá aqui na SMA. Se você lança o efluente indiretamente, ou seja, na rede de esgoto, o seu DER tem que ser menor ou igual ao CE50 dividido por 10. Inclusive, é mais restrito do que o próprio CONAMA geral, né? Ou tem que ser menor ou igual ao seno. Atendeu? Sim, então você não precisa fazer mais nada, durma tranquilo. Até o próximo teste de toxicidade, né? Não cumpriu? Então você tem que reduzir a toxicidade do seu efluente. Aí já são outros 500, tá? Inclusive na própria SMA ela dá sugestões de como fazer essa redução, tá? Se é água doce, né? Se você lança diretamente na água doce, então você vai fazer o DER e vai calcular. O CE50 tem que dividido por 10 tem que ser menor que o DER, ou o seno dividido por 10. Atendeu, beleza, não precisa fazer nada. Não atendeu, tem que reduzir a toxicidade. Só que ela dá uma chance de reavaliar o limite da toxicidade. Isso pode ser feito através do estudo de dispersão física. Por exemplo, seu efluente deu um valor de toxicidade absurdo. E você tem duas opções. Ou você descobre o que nesse efluente que causa toxicidade, e aí vai reduzir a causa dele, né, o problema. Ou você fala assim, ele é muito tóxico, porém, eu tenho um rio, o rio onde eu lanço, ele é muito... tem uma vazão muito alta, e eu tenho certeza que com 1 quilômetro, por exemplo, isso aí já dissolveu tudo, dispersou. Então, você pode fazer um estudo para comprovar isso. Só que se você fizer o estudo e você descobrir que a sua zona de mistura não é tão pequena assim, você vai ter que fazer, de qualquer jeito, o outro estudo para reduzir a toxicidade. Então, pode ser que você vá por um caminho e acabe, em termos de custo, gastando mais, né? Agora, se você lança seu efluente em ambientes de água salobras ou marinhas, aí você vai fazer diretamente o estudo de dispersão, onde vai ser definida a zona de mistura. Se a sua zona de mistura, a CETESB achar que está compatível com o corpo hídrico, ok, você acabou seu estudo por aí. Se não, vai ter que encontrar a causa da toxicidade. Difícil isso, né? Aí a pergunta que não quer calar. Ok, fiz toxicidade 300 vezes, todas as vezes deu muito tóxico. O que eu posso fazer para enquadrar os meus valores dentro da legislação? Bom, se um efluente exibe toxicidade, se torna necessário a gente identificar o quê. Senão você vai ficar muito na tentativa e erro, como eu já vi vários casos por aí. Eu tive, infelizmente, um cliente que ele até depois quebrou em função dos gastos que ele teve na ETE. Ele estava levando multas mensais da CETESB. Multas. Você tem que consertar a toxicidade, tem que consertar, tal. Na época, a gente ofereceu para ele um estudo para descobrir quem era o composto, a partir daí, montar uma estrutura. Que, de repente, a solução pode estar numa zeólita, por exemplo, mas pode estar dentro da fábrica mesmo. Coloca um stripper a mais, compra um equipamento que fecha circuito, sei lá. A solução pode ser mais simples do que ter que expandir a ETE. Pois eles foram lá e adquiriram uma tecnologia do MBBR, que eu adoro, inclusive, mas o problema era, a toxicidade deles não era causada por nada orgânico. Construíram o MBBR, na época eles gastaram em torno de 10 milhões, 8 a 10 milhões, eu não lembro. Não reduziu, continuou levando multa, e aí já não tinha mais dinheiro para nada, para fazer nenhum tipo de estudo adicional. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí.
Bom, em meados da década de 80, o EPA desenvolveu o conceito de avaliação e redução da toxicidade, que é o ART do inglês, né? TRE, Toxicity Reduction Evaluation. E como eu falei agora mesmo, as atividades para você implementar um estudo de avaliação para reduzir a toxicidade pode ser super mega complexo, né? Envolver um estudo em 3 níveis, que eu vou mostrar daqui a pouco como é que é essa metodologia. Ou simplesmente o cara foi lá, você mesmo, né? O pessoal lá da Tema outro dia fez um experimento e colocou um carvão ativado, viu que era viável o negócio. Se isso resolver, acabou o problema do cara. Então, às vezes, você toma uma ação porque você já conhece um pouquinho seu efluente e aquilo pode resolver o problema. Às vezes, não. Às vezes, é uma indústria muito complexa, que tem desde metais até orgânicos complexos, e aí, o que fazer, né? Aí tem que investigar mesmo. Então, qualquer conduta que resulte em redução de toxicidade a um nível aceitável é considerado uma avaliação e redução da toxicidade. Bom, com base na reavaliação do tipo e uso de agentes químicos, isso é muito importante também nessa fase de investigação, você também pode, às vezes, trocar um produto. Sei lá, um exemplo. A Seriodaphnea, a respiração dela é por troca, ela faz troca com o meio, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um excesso de residual de polímero catiônico no meu efluente, isso aí pode colar na carapacinha dela e ela morrer asfixiada. E o órgão ambiental não está preocupado se você está asfixiando, se você está pisando, se você está dando um tiro na Seriodaphnea. Quer saber que ela está morrendo, né? Então, às vezes, é um residual de um polímero que você está usando lá no primário. Então, tem que reduzir o uso do polímero ou trocar por um aniônico, se puder. Porque a gente sabe já que o catiônico é muito perigoso. Um residual acima de 1 miligramas por litro de alguns polímeros catiônicos já é bem tóxico para a Seriodaphnea. Então, se você substituiu o seu produto, deu certo, para que você vai ficar gastando seu dinheiro, seu tempo, né? Resolver o problema. Não precisa partir para nada mais complexo. Não reduziu, aí temos que dar andamento. No início dos anos 80, surgiu os primeiros manuais para redução da toxicidade lá nos Estados Unidos. De 88 a 91, houveram muitos aperfeiçoamentos e novas técnicas, né? Também em 92 e 93, foram praticamente as últimas atualizações que nós tivemos. E essas técnicas, bem como têm abordagens bem similares, o objetivo é você fazer estudos de tratabilidade em bancada, com zeólita, com carvão, com manipulação do pH, enfim, e submeter novamente as amostras tratadas ao teste de toxicidade. Outros países também têm desenvolvido técnicas próprias, por exemplo, a Bélgica, a Itália, a Holanda, a Espanha e Reino Unido. Brasil, a gente copia dos Estados Unidos. Parece chuva, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar. Geralmente, quando alguma empresa me procurou até hoje, fala assim, Ana, nenhuma chegou lá para mim e falou assim, Ana, estava afim de conhecer meu efluente, saber o que causa toxicidade nele. Não. Ana, eu estou morrendo. O órgão ambiental quer me tirar 80 mil reais. Né? Sempre no limite já levando multa, enfim. E eu acho que isso é uma queda, a gente precisa de uma mudança nesse paradigma no Brasil. O operador da ETE, o cara que cuida do efluente, para ele, toxicidade tem que ser que nem DBO. É parâmetro de rotina, ele tem que se preocupar com isso. Quantas vezes eu entro nas indústrias, que eu não trabalho muito com a parte de água, tá, gente? É só com efluente mesmo. E eu chego e vejo reclamações básicas. Poxa, semana passada estava linda a minha terra, um brinco.
Aí jogaram um trem lá dentro, na canaleta, e foi parar lá no efluente. Aqui a merda que está agora. Desse jeito. Quem já passou por isso aqui? Não, ninguém, né? Porque o cara lá da fábrica não me avisa que vai lançar o tal produto. O cara já sabe. Ele só não usa essa palavra bonita, toxicidade. Mas ele sabe que tem alguma coisa no efluente que toda vez que vem estraga, mata os micro-organismos do lodo biológico. Então tem que parar com isso. Existem ensaios que o cara da operação pode fazer em bancada, dura 1 hora, 2 horas. Acabar com isso. Toxicidade tem que ser visto que nem é visto DBO, que nem é visto amônia e os outros contaminantes. Então, no dia que o cara conseguir levar isso mais a sério, ele também vai conseguir reduzir melhor esses problemas aí. Outra coisa, a questão da educação. Os projetistas, tem algum projetista de ETE aqui? Quase nenhum, né? Já tem que também está com isso na cabeça. A legislação é do ano passado, né? Já existe, o CONAMA 357 já fala de reduzir toxicidade desde 2005. Mas tudo bem. Até então, os órgãos ambientais não eram tão exigentes. Mas o que eu vejo por aí é o seguinte, o cara constrói a estação, 1 mês depois faz o teste de toxicidade, está tóxico. Por que que o cara que projetou a estação não pensou nisso antes, né? Aliás, isso é uma coisa que me deixa nervosa no Brasil, que a gente sempre deixa para depois. Prefere gastar com 1 bilhão de dinheiros depois para reduzir os problemas do que estudar antes de montar a estação, né? Então, isso aqui é uma coisa que nos Estados Unidos eles tiveram que mudar muito a cabeça das empresas que constroem, né, as estações, que projetam. Primeiro, fazer um bom levantamento do efluente, uma boa caracterização, para não ter que sofrer com isso depois de 1 ano que a estação está operando. Enfim. Alguém ia perguntar alguma coisa aí? Não. E outra coisa, isso também já pode ser pensado. Tem uma coisa que eu percebo muito em várias indústrias que eu vou, não tem tanque de emergência. Não tem pulmão. Então, o efluente que se entrar um pouquinho mais tóxico, as bactérias tem que tratar, né? Bactéria agora é Deus também. Tem que resolver todos os problemas do efluente. Então, não é bem assim. Tem que estar previsto em projeto tanque de emergência, ou alguma forma de você desviar o efluente tóxico para depois se lançar na ETE aos pouquinhos para não causar choques. Então, um plano de prevenção, que é isso que eu estou falando, né? Ter um bom tanque de emergência. Outra coisa, o monitoramento do efluente bruto. Se você já avalia, se você consegue detectar esses compostos antes, e você tem um tanque de emergência, né? Então, você pode estar desviando esses efluentes. Uma vez também lá no Canadá, a gente foi visitar uma planta de celulose. Você que vai muito para lá, né? A Irving. Eu acho que tem até posto de gasolina, tudo é da Irving lá. Achei muito interessante. Dentro do setor operacional mesmo, tinha uns 5 aquários com uns peixinhos elétricos. Peixe que ele emite mesmo descarga elétrica. Só que ele só emite a descarga elétrica quando ele está sob uma situação de estresse, né? Sei lá, foi no shopping, não tinha lugar para estacionar, aí começa ali... Mentira. Entrou um efluentezinho, por exemplo, um condensado contaminado, quem é da indústria de celulose sabe o que eu estou falando, licor negro, enfim. Qualquer desvio que tinha na qualidade de efluente, eles lançavam uma descarga elétrica na água, isso era medido num eletrodo e soava um alarme na fábrica. E aí esse efluente era automaticamente desviado para um tanque de emergência, e aí os operadores corriam para ver o que tinha acontecido, né? Foi um transbordo de tanque, que é muito comum em indústria de celulose, né? Transbordou, vou lançar aí. Essa fábrica, por exemplo, que eu visitei, tinha uma estação reserva, vamos dizer assim. Uma estaçãozinha compacta. Então, ele mandava para essa estação, para tratar lá, ou então ia para um tanque de emergência e ia lançando aos poucos para o reator biológico. Fantástico, né?
Então, a gente pode fazer isso através do próprio teste do microtox, que é rápido, dura 15 minutos, ou do teste de respirometria, que dura 1 hora, mais ou menos, enfim. Ou você pode fazer por monitoramento online, medindo o pH, condutividade, né? É que nem sempre a toxicidade está relacionada com os sólidos, com os cátions, os ânions, né? E aí você, de repente, não vai pegar na análise da condutividade. Mas se for, eu. Os testes mais simples que você tem para a medição são o microtox, a respirometria e mais alguma dica que a gente possa implantar de forma rápida nos clientes. De forma mais rápida é o microtox. Ele é um pouquinho caro, o equipamento. Tem um que é portátil, inclusive, o Delta Tox. Eu tenho lá na Aqua. Eu acho que eu comprei na época, deu, sei lá, uns 60, 70 mil reais. Só que depois, né, é equipamento para muitos anos, assim, sei lá. Se você cuidar bem, de repente, para a vida inteira. Coagulação e floculação. Essa etapa do tratamento, por exemplo, você tem um tratamento biológico, né? E antes você tem um tratamento primário. Então, essa etapa ela é muito importante já para começar a remover compostos tóxicos. Muitos metais ou compostos orgânicos traços são absorvidos ao lodo. Então, se você está conseguindo remover bem os sólidos no seu primário, muitos compostos potencialmente tóxicos já estão sendo removidos ali. Então, se não existe um bom controle aqui, pode ser perigoso, né? Por exemplo, o cloreto de ferro, ele é bem importante também para você remover outros metais catiônicos. Não só o ferro, o alumínio, chumbo, zinco. Então, eles já são bem... são metais queláveis de uma forma geral, são bem removidos quando você usa o cloreto férrico. Só que tudo nessa vida tem que ter um certo cuidado. É aquilo que eu falei. Se você usa, por exemplo, um polímero catiônico que tem um residual alto dele no efluente, aí isso aí pode ser prejudicial lá no final, quando você fizer o teste com a cereodáfnia ou com a dáfnia. De repente, com peixe, não. Mas com a dáfnia, que são os mais comuns, vai sim. Então, às vezes, o uso de um polímero, de um coagulante por si só já é um problema. Outro problema que eu encontro, às vezes, também, o uso do cal. Porque quando você tem lá um efluente que vem com pH 2, 3. Aí você ajusta com cal ou com NaOH, enfim. Geralmente cal, né? Aí você ajusta o seu pH lá para 7, 8. Então você também está mexendo aí, fazendo o quê? Um desbalanço iônico com o seu efluente. Então esses sólidos totais dissolvidos, se tiver, por exemplo, muito magnésio e pouco cálcio, causando a sua dureza, é um problema também com relação à toxicidade. Vocês devem estar pensando, bichos frescos, né? Dáfnia e cereodáfnia é fresquinho mesmo. Então, isso que eu falei do tanque de emergência, né? Importância. Aí tem os tratamentos avançados. Então, você pode, por exemplo, estar usando aí uma filtração terciária, se necessária, para remover sólidos que ainda ficaram suspensos e podem estar causando essa toxicidade. Nesse caso, o AIT, que é a ferramenta que eu vou mostrar agora, pode ser muito eficiente para mostrar se aquele clarificador secundário... Já? Já está na minha hora? Quantos minutos? Já estou acabando, gente. Vocês estão com sono já? E os tratamentos avançados também, por exemplo, carvão ativado, ele é muito eficiente, por exemplo. Você já testou de tudo, nada resolveu, provavelmente o carvão ativado vai ser a solução para o seu problema. Aí você tem que ver custo-benefício, como é que vai ser usado, se vai ser em pó dentro do tanque de geração, ou se vai colocar ele em cartucho, né? No final do tratamento. Outra coisa, produto químico. Eu falo isso direto com meus queridos clientinhos. Leia a FISPIC do produto antes de usar, né? Porque vendedor de produto químico é uma coisa legal, né? Eles têm um dom da palavra, eles convencem, te vende a sogra.
Eu adoro os vendedores de produtos. Eu queria que vocês me ensinassem essa técnica. Mas é sério. Antes, veja o que tem lá no produto. Às vezes o residual que vai para ETE é muito alto. Ou então combina com ele. Olha, eu quero usar seu produto, mas antes, faz para mim um teste de toxicidade com a Cereodáfnia. Mas eu quero que você misture com o meu efluente. Você faz para mim? Se for uma empresa que, né, não tem medo do produto, vai testar sem problema. Porque senão é você que paga o pato depois, né? Deixa a sua estação lá, tadinha, ferrada e, enfim. Bom, o AIT é um processo que foi utilizado para isolar as fontes de toxicidade, ou os agentes causadores, determinar a efetividade das opções de tratamento e controle e confirmar a redução da toxicidade. Ou seja, na bancada do meu laboratório, eu vou fazer uma série de tratabilidades, vou ver, a manipulação que mais reduziu a minha toxicidade foi a zeólita. Ok, meu problema é, por exemplo, a amônia. Aí fui lá medir a amônia, tá 1,2, realmente, 1,2 para Cereodáfnia é muito alto. Então, meu problema é a amônia. Vamos confirmar? Vou pegar, por exemplo, o meu efluente e adicionar 2 vezes mais aquela concentração de amônia, 4 vezes mais, e repetir os ensaios de toxicidade. Tem que dar 2 vezes mais, 4 vezes mais a toxicidade. Confirmei, é isso mesmo? Vou usar zeólita? Não sei, vou usar uma estripagem. Aí eu vou resolver como é que eu vou tratar isso. Não me obedece. Bom, lógico que toda vez que a gente tem um problema de toxicidade, a gente tem que seguir algumas etapas, né? Primeira coisa é avaliar as informações disponíveis. Então, já fazer uma auditoria na fábrica, ver as FISPIC dos produtos, já ver a matéria-prima que eles usam, ver os dados de toxicidade, o histórico que tem, comparar, sei lá, geralmente é mais tóxico para Daphnia do que para alga. Opa, tem alguma coisa aí, já é um indício, né? Aí você vai avaliar os métodos que podem reduzir aquela toxicidade e selecionar e implementar o método que você escolheu. Então, o objetivo é identificar a causa da toxicidade do efluente final. O ideal, obviamente, é você conseguir exatamente quem é o composto. Se você não conseguir, aí a gente caracteriza o quê? Os grupos. Já é um grande avanço. Se você sabe, são metais catiônicos, de repente já é uma resposta viável, né? E são possíveis 2 abordagens para esse estudo. Identificação do agente químico específico, e aí tratar a toxicidade que você encontrou. E aí você pode eliminar na fonte essa toxicidade ou tratar no efluente final. Exemplo, eu descobri que a minha toxicidade vem de um látex lá do setor X. Aí eu vou lá no setor X, eu posso trocar esse látex aqui por um outro tipo de material? Essa matéria-prima? Pode. Ok, resolvi meu problema. Ou às vezes não. Vou ter que colocar um tratamento terciário, implantar até um primário melhor, enfim. Então, o estudo AIT, que é avaliação e identificação da toxicidade, ele é dividido em 3 fases. A fase 1 vai envolver os ensaios de tratabilidade em bancada, e aí nessa fase eu só vou falar assim, minha toxicidade é por metais, não sei qual. Na fase 2, aí eu vou envolver métodos mais específicos e análise química. Então, dos metais, meu problema é o zinco, por exemplo. E na fase 3, eu vou apenas confirmar essa toxicidade. É realmente por isso, é o zinco mesmo, e aí você vai usar uma resina, você vai usar, vai decantar, enfim. Então, a fase 1, que é a mais importante, né? O que a gente faz? Eu tenho aqui uma amostra original, eu faço um teste inicial para saber a faixa de toxicidade que eu vou trabalhar aqui, né? E aí parto para as manipulações. Exemplo, teste de graduação de pH. O que eu faço aqui?
eu diluo a minha... é um teste de toxicidade comum, normal, tá? Igualzinho. Só que aí eu vou tratar essa amostra antes de fazer o teste de toxicidade, né? Então eu vou fazer o teste antes e depois da tratabilidade. No caso do ajuste de pH, eu vou trabalhar na faixa que a maioria dos organismos vivem, né? No pH entre 6 e 9. Então minha amostra chegou com pH 7, vou baixá-la para o pH 6. Geralmente eu uso gás carbônico para manter o pH, né? Vamos supor que é um teste de Daphne que dura 48 horas. Então, 48 horas vai ficar naquele pH certinho. Só varia 0,2. E aí eu vou ver, minha toxicidade aumentou quando eu aumentei o pH. Opa, indício de amônia, por exemplo. Não, a minha toxicidade reduziu quando eu abaixei, aumentou quando eu abaixei o pH. Opa, tem vários metais que quanto mais ácido, mais tóxico ele se torna, porque ele fica mais biodisponível, né? Você está mexendo aí? Não. Aí, outra coisa que eu posso fazer é o ajuste, o choque de pH mesmo, né? Então, eu vou pegar uma alíquota da minha amostra e vou jogar para o pH 11. O que eu costumo fazer? Por exemplo, formar um precipitadão aqui no fundo. E depois eu posso pegar essa amostra aqui e fazer a toxicidade. Reduziu? Então, foi alguma coisa que decantou. Algum metal, por exemplo, né? Aí eu faço isso para o pH 11 e para o pH 3. Eu posso, por exemplo, adicionar o tiosulfato de sódio, para retirar o quê? Cloretos, brometos, né? Adição de EDTA, que é um quelante de metais. Essas aqui que eu ajustei, o pH, então, tanto no pH original da amostra, quanto no pH 3 e 11, eu posso submeter, por exemplo, a um teste de aeração. Aqui eu vou descobrir, e sempre eu faço um branco, tá? Um controle. Por exemplo, aqui nessa amostra, olha quanta espuma formou. Já é um indício de que a minha toxicidade é por surfactantes. Mas também pode ser algum composto orgânico volátil, né? Aí eu posso passar também numa filtração. Então, eu filtro aqui a amostra bruta e aqui é filtrada. Que filtração é essa? Nesse caso aqui, eu usei um filtro de fibra de vidro de uma micra. Então, a minha intenção é avaliar a toxicidade por sólidos mesmo. Depois que eu fiz aqui a toxicidade, eu vi que reduziu bastante. Se eu quiser, eu volto com esse material que ficou filtrado e faço uma análise química para descobrir o que ficou retido nesse filtro, que é o que estava causando toxicidade na minha amostra. E essa amostra filtrada... Eu odeio esse mouse. Eu posso passar, por exemplo, numa coluninha de carbono 18. Lógico que tem todo um método, né? Tem que usar bomba peristáltica, uma velocidade X lá, né? Então eu passo aqui, ó, a coluninha antes e depois, ela bem sujinha. Então a minha amostra aqui antes de passar pela coluna e depois. Bom, reduziu a toxicidade? Compostos orgânicos apolares, provavelmente. Qual composto? Se eu quiser, o que eu faço? Eu faço uma eluição, né? Jogo o metanol aqui, retiro novamente o que ficou preso no meu filtro e mando para um laboratório analisar o que está causando essa toxicidade aí também. E existem outras manipulações. Exemplo, a alga. Vamos para o Guarujá de novo. Pega lá uma alguinha daquela que parece a uva, que parece alface. Então, essa alga, mas isso é só para teste marinho, né? Ela absorve toda a amônia que tem na amostra. Então, para ensaios marinhos, é ótimo. Você coloca lá 5 horas a alga em contato com a amostra, depois retira a alga, se a toxicidade reduziu, era amônia, provavelmente. E eu posso fazer com zeólita também, né? Também quando eu quero ver se meu problema é amônia ou alguns metais também, né? Então, mesmo esquema, eu faço um filtrinho,
passo aqui com a bomba peristáltica na vazão que eu quero e vejo se reduziu a toxicidade, provavelmente está relacionado aí com a amônia. Faço a mesma coisa com carvão ativado e também adicionando cloreto férrico para saber se está alguma coisa relacionada também aos sólidos, né? Porque o cloreto ele coagula aí as substâncias. Ou seja, cada manipulação reduz a um composto, a um grupo de compostos. E aí fica mais fácil chegar a uma solução. No caso da amônia, eu tenho a amônia presente em várias formas, né? Mas o grande vilão da história é a amônia não ionizada, a NH3. Principalmente para peixe. Então, se eu já tenho dúvida que a minha toxicidade está relacionada com amônia, o que eu vou fazer? Passar numa zeólita, eu posso fazer o teste de ajuste de pH para 11, se a minha toxicidade aumentar. É porque eu tenho aumento de amônia, né? Enfim. Aqui não dá para parar muito. E lógico que isso está muito relacionado também com a força iônica. Por exemplo, peixes são caracteristicamente indicadores mais sensíveis à amônia do que os invertebrados, por exemplo, Daphne e Cerodaphne. Então, essa diferença na sensibilidade se torna menos pronunciada quando eu tenho uns sólidos totais dissolvidos acima de 1000. Aí os peixes ficam menos sensíveis à amônia. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. De 1 a 5 miligramas por litro, eu já tenho efeito agudo e tóxico para água doce, com amônia livre, tá? Então, oxidantes, principalmente cloretos, é um problemão. Eu posso descobrir isso pela adição de tiosulfato. Os metais catiônicos, os mais comuns são o cádmio, o cobre, o níquel, o chumbo e o zinco, que são os catiônicos, tá? Ele é muito comum numa gama enorme de efluentes. Surfactante também é um problemão. Se eu tiver excesso de surfactantes. Ana, quanto que é excesso? Também depende do organismo, do ensaio que está sendo feito, tá? Então, se você não combate isso na sua estação, pode ser um problema no efluente tratado. Outra coisa, muitos ânions simples, por exemplo, fluoreto, cianeto e nitrito, também são muito tóxicos, né? Por exemplo, o fluoreto e o cianeto são muito utilizados em refinamento de ferro, produção de alumínio, indústria de cerâmica e vidro. Dependendo do residual, também causa toxicidade. Então, se não tiver um bom pré-tratamento disso, não vai ser removido no biológico e aí você vai ter um problema. O nitrito geralmente está relacionado com a instabilidade da ETE. Então, a estação tem que remover a amônia, transformar a amônia em nitrito e nitrato. Então, às vezes, para ali no nitrito, né? E isso causa toxicidade também. Se tiver acima de 10, por exemplo, já era. A questão do desbalanço iônico, que também está relacionado com a dureza. Então, às vezes, você tem lá a dureza os nossos sólidos totais dissolvidos são formados pelos principais cátions e ânions, né? Então, cálcio, magnésio, sódio, cloreto, bicarbonato. Então, se cada ânionzinho desse, ou cada íonzinho desse está em desequilíbrio um com o outro, você também pode ter, por exemplo, muita formação de cloreto de sódio. E aí, se o efluente ficar muito salino, vai ter problema com toxicidade. Enfim, aí é 3 dias para a gente discutir. O pH também tem muita... O pH também tem muita relação. Muitas substâncias, elas ficam mais ou menos biodisponíveis dependendo da faixa de pH, né? Isso aqui eu já falei. Ok, na fase 1, então, eu vou descobrir se meu problema é orgânico ou inorgânico. Na fase 2, eu descobri que são metais. Então, eu vou fazer outras manipulações, outros tratamentos, submeter novamente a toxicidade e vou passar, por exemplo, no ICP. Porque o ICP ele tem valores de detecção bem pequenininhos. E vocês viram que, às vezes, 0,001 de um metal já é tóxico para os organismos.
Então, não adianta fazer, por exemplo, num espectro, né? Tem que fazer realmente num equipamento bem sensível. Aí descobri lá que era o zinco. Ok, vou para a fase 3. Aí na fase 3 eu posso usar várias formas de avaliar. A que eu mais gosto é o efluente sintético. Então eu pego minha água destilada e contamino ela com... Contamino não, né? Simulo a situação do efluente naquelas condições de sólidos e vou colocando lá o contaminante que eu quero em diferentes concentrações. E vejo se ele está realmente, se naquela faixa de concentração mata o organismo ou não. A minha hipótese é sustentada? Ok, meu AIT está concluído e eu posso partir então para a fase de planta piloto ou até mesmo partir para a reforma que eu vou fazer na estação, enfim. Caramba, já está acabando. Vocês têm assim, uma carinha de que está com sono já? Então, há mais ou menos um ano atrás, né, a gente se encontrou e eu falei que eu tinha feito um curso lá nos Estados Unidos, o pessoal usa zeólita e tal. E ele, eu tenho, lembra? Quanto você quer? Apareceu lá uns 3 quilos de zeólita para mim, adorei. E o caso foi o seguinte. O objetivo do meu estudo era uma estação de tratamento de esgoto sanitário tinha que ter um CL50 pelo menos de 100%. Ou seja, ele fazia um teste de toxicidade com dânio e com Daphnia similis, tá? E o órgão ambiental, isso aqui não foi aqui em São Paulo, mas o órgão ambiental falou que tinha que atender essa legislação. Ok. A gente identificou o composto como amônia. Essa planta ainda não fez todas as modificações que têm que ser feitas, mas o controle é um upgrade na ETE. Que nome bonito, hein? Upgrade. Oi, isso está me irritando. Esse negócio. Bom, a estação lá é constituída por caixas de areia, seguida de 2 decantadores primários, 2 filtros biológicos, daqueles que têm aquelas pedras, né? E um lodo ativado, que é formado por um tanque de aeração, de aeração prolongada, a idade do lodo era em torno de 30 dias, mais ou menos. 2 decantadores secundários, seguido por desinfecção por ultravioleta. A amônia deles vinha em torno de 20 a 30 miligramas por litro. E a toxicidade aguda era observada tanto para dânio quanto para Daphnia, ou seja, para peixe e para cladócero. Todos os meses que eles faziam, todos os meses dava mais ou menos o mesmo valor de toxicidade. Como esse valor de toxicidade aqui de amônia é relativamente alto, a gente então partiu para o princípio de que o problema era a amônia. Geralmente eu faço todas aquelas manipulações que vocês viram. Nesse caso, o cliente ele não tinha verba disponível para fazer todos os ensaios. Então, eu fiz só 3 manipulações. Tratamento com zeólita, aeração em pH elevado e ajuste do pH para ácido. Então, são as 3 principais manipulações para reduzir ou para avaliar a amônia, né? Bom, a zeólita ela é conhecida por remover a amônia de soluções aquosas, mas também tem a capacidade de remover alguns metais. Ferro, manganês, né? Cobre. Então, eu tinha um risco aí, né? A minha toxicidade podia reduzir, mas não me garantia que era realmente amônia. E o processo de aeração também reduz a quantidade de amônia presente. Se eu, por exemplo, eu aumento o pH da amostra, que era 7 mais ou menos, eu aumentei para 11. Depois de 2 horas, comecei a aerar a amostra. Então, a amônia que tinha ali estava disponível para evaporar, né? Mas eu também poderia estar evaporando outros compostos voláteis. E aí eu ia ficar na dúvida também. E, por fim, quando eu ajusto o meu pH, eu precipito também alguns metais, alguns compostos orgânicos. O que também poderia me deixar na dúvida. Então, quando isso acontece, quando eu tenho essa possibilidade de ter outros compostos envolvidos, então, em paralelo, eu tenho que fazer uma análise do composto. Então, se
a toxicidade reduz tanto quanto reduz a amônia, então realmente é um indício de que esse é o problema. Então, já falei isso, peso de evidência. Então, zeólita, o que eu fiz? Primeiro passo, montei um tubinho ligado aqui na minha bomba peristáltica para dar uma vazão de 10 ml por minuto. Antes, lavei muito a zeólita, deixei até acho que uns 2 dias lá de molho lavando. Fiz um branco, né, que é a minha amostra, a mesma água que eu uso para o controle, lá para o cultivo dos organismos testes, né? E aí uma alíquota eu separei para fazer o teste de toxicidade e a outra para fazer a análise de amônia. No caso da aeração, eu ajustei a minha amostra para o pH 11, então já formou um precipitado aqui. Eu peguei só o sobrenadante, depois de 2 horas, ajustei o pH para o valor inicial e deixei aerando aqui durante 1 hora, uma aeração super forte. E ajustei o pH, deixei o pH bem em torno de 7, mais ou menos 2, para avaliar se a toxicidade aumentava ou diminuía num pH mais baixo. Fiz o teste com Dáfnia e Dânio Rério. E a amônia eu fiz por íon seletivo. Resultados. Bom, aqui tem a espécie que eu usei, né, o peixe e a Dáfnia. O tratamento, quando eu falo base, é análise, amostra sem tratamento. E aqui a aeração, zeólita, pH reduzido, tá? Aqui a porcentagem de sobrevivência em 100% de efluente e o CL50 que a gente viu lá na frente, o que é, né? A concentração que mata 50% dos organismos. Bom, no teste sem manipulação, não sobrevivia ninguém no 100% e o CL50 era de 55%. Isso na primeira amostra. Para vocês verem, era bem parecido. Ó. Eu fiz 3 vezes o teste. Um deu 55, 65 e 66. Bem parecido. No teste com aeração, já diminuiu bastante a mortalidade, só 50% morreu. E aqui não foi possível calcular. E na zeólita e no pH reduzido, olha só, a sobrevivência foi de 100% e a amostra deixou de ser tóxica. Vamos ver aqui o resultado de amônia total e não ionizada. A minha amônia total era de 23 na amostra bruta e o NH3 era 2,9. E realmente, ó, na zeólita e no pH reduzido, reduziu muito os valores de amônia não ionizada. No caso do pH reduzido, eu só removo mesmo a amônia não ionizada, porque a total continua, né, bem alta. E no caso de Dáfnia, é melhor a gente olhar esse resultado aqui. Que foi bem parecido também, ó. Eu tinha uma toxicidade. Outra coisa, a minha toxicidade para Dáfnia era menor do que para Dânio, que já é um indício também de que o problema é a amônia. Novamente, zeólita e pH reduzido, praticamente não, reduziu totalmente a toxicidade, né, eliminou, bem como a amônia, que foram para valores 0,4, 0,19. Ou seja, eu repeti 3 vezes os ensaios, 3 vezes me mostrou que tanto para a Dáfnia quanto para a Cereodáfnia, a zeólita removeu completamente a toxicidade, principalmente porque baixou muito o nível de amônia. Em que pé que está isso aí agora? O cliente, ele não sabe se ele vai usar zeólita, se ele vai fazer uma estripagem, o que ele vai fazer. Mas ele já sabe que esse é o problema e que ele... Depois te dou o telefone. Diga. Qual o tempo de saturação dessa zeólita nesse ensaio? O tempo de saturação? Então, eu deixava... Eu fazia em torno de 6 litros eu filtrava e não saturava. Naquela quantidadezinha ali que você viu, né?
É uma coluninha de uns 30 centímetros. Tem duas coisas que eu gostaria de saber. Em quanto tempo ela vai saturar e depois que sature, o que vai ser feito? Como você vai ter que trocar o material ou tem regeneração? E depois você pergunta para esse moço aqui, mas tem regeneração. Meu papel lá foi realmente mostrar para ele, e assim, eu também não posso influenciar na tecnologia, entendeu? Porque senão o cara pode achar que eu estou desconchava com o Alexandre, quer vender zeólita, né? E não é esse o caso, eu queria achar a solução para ele. Agora, se ele vai colocar zeólita, se ele vai, né, partir... Esse protocolo de investigação, ele já é um procedimento padronizado? Ou foi a APA? Não. Tem mais uma pergunta. Qual que é o volume de amostra necessário para fazer todo o protocolo e o tempo que gasta para fazer? O protocolo é do EPA. O que eu fiz foi o seguinte, por exemplo, zeólita é uma coisa que só existe para fazer lá na fase 3. Eu misturo tudo. Se o cliente tem grana para gastar, eu já faço logo na primeira rodada. Porque já é mais um indício, né? O volume depende. Por exemplo, o teste de Daphnia, eu gasto... Com 100 ml eu faço um testezinho. Então, se eu coletar, por exemplo, 10 litros, dá para eu fazer, ainda sobra. Agora, o peixe, eu preciso de uns 50 litros para fazer tudo. E o tempo também demora o tempo do organismo. Um teste de Daphnia dura 48 horas, enquanto que o de cero, 7 dias. E aí tem que levar em consideração também, por exemplo, se a toxicidade varia muito, então pode ser várias causas, né? Então eu tenho que pegar várias situações. Então eu já tive caso que eu fiz 8 amostragens. E aí demorou 6 meses. Mas eu já tive caso que demorou 2 meses até 1 ano para descobrir. Então, quais são as vantagens? Já estou terminando. Penúltimo slide. Identifica a fonte do problema, mostra a solução ou soluções ideais para os problemas identificados, descobre sem perda de tempo a causa da toxicidade de suas possíveis soluções, e aí a empresa consegue então reduzir custo e tempo. Às vezes, ao invés de ficar numa tentativa e erro, né, já parte direto para o problema. Quando que eu posso usar a técnica? Quando a indústria estiver gerando constantemente efluentes muito tóxicos, quando os organismos que habitam o corpo receptor têm apresentado alto índice de mortandade, isso é muito comum, já aconteceu comigo. Teve uma mortandade enorme de peixes no rio, lá em Santa Catarina, e aí o órgão ambiental multou a fábrica, tudo, e falou, olha, tá, o que eu posso fazer agora? Já morreu tudo? Né, como é que eu vou correr atrás do meu prejuízo? E na época eles guardaram 10 litros de amostra na geladeira, então foi possível a gente avaliar o que aconteceu e foi realmente uma substância que vem da indústria deles, então foi comprovado, né? Quando a indústria quer descobrir sem perda de tempo a causa da toxicidade e suas possíveis soluções, quando tem que atender alguma legislação específica, eu também já fiz muito TIE, ou AIT, né, para indústrias no efluente bruto. Porque a estação de tratamento de efluente estava com uma eficiência baixa, a gente sabia que podia ser uma toxicidade, então a gente avaliou o efluente bruto também. Ou quando a empresa vai implantar um sistema de tratamento de efluentes e já quer também deixar nos padrões de lançamento também de toxicidade. Então, recomendações para você manter uma estação em termos de controle, né? Evitando aí toxicidade. Garantir uma boa operação do tratamento primário, através do controle do pH, para evitar choques constantes de pH. Ou estar sempre fazendo jar teste, para não deixar muito residual, principalmente polímero catiônico. Usar tanque pulmão ou tanque de emergência, em situações de emergência, né? Que a gente sabe que tem transbordos, enfim. Uma comunicação da fábrica com a ETE. Então, se às vezes o cara lá da operação da fábrica tem uma comunicação boa com o operador da ETE, se torna mais fácil fazer essas manobras aí. E uma outra forma, que é rápida, é você fazer um monitoramento dos micro-organismos lá da planta.
Finish. Muito obrigada por me ouvirem esse tempo todo.